Olá, eu sou Suelen Mater e apresento o trabalho Aspectos Acústicos e Expressivos dos Timbres Vocais. As autoras são professora mestre Suelen Schaumater e professora doutora Marta Assunção de Andrada e Silva. O objetivo é apresentar uma abordagem do parâmetro timbre vocal a partir da perspectiva integrada de descrições perceptivas, acústicas e fisiológicas, entendendo-se o domínio da voz como sonoridade do corpo que possibilita que sejam feitas conjecturas da dimensão expressiva. O timbre vocal é frequentemente definido como a cor do som. Isso porque o som pode ser decomposto em seus componentes parciais, assim como a luz branca, que se decompõe em cores do arco-íris. Sobre a produção da fala, segundo o modelo fonte-filtro de Fant, ela é produzida na fonte, no primeiro momento, onde são produzidos os harmônicos, que ao passarem por uma filtragem que acontece no trato vocal, acontece que alguns harmônicos são amplificados e outros são suprimidos. Temos ainda a irradiação, que é a diretividade em altas frequências, que acontece quando o som sai da nossa boca, e ainda a pressão sonora, que interfere nesse som. Aqui à direita nós temos um espectro acústico. Esses picos em azul são os harmônicos da voz, depois de terem passado pelo filtro, e essas linhas em vermelho são os picos de ressonância, também chamados de formantes, e que amplificam os harmônicos mais próximos aos picos. Quanto aos formantes, eles têm relação com ajustes transversais e longitudinais do trato vocal. Quanto aos ajustes transversais, mais relacionados com cavidades específicas do trato vocal, o F1 tem uma relação com a altura de língua, com a cavidade posterior, que é a faringe, e com a abertura de mandíbula. Quanto maior a abertura de mandíbula na emissão do som, mais o F1 tende a ser elevado. O F2 tem relação com a língua em seu movimento anterior e posterior e com a cavidade anterior do trato. Já o F3 tem relação com a passagem da constrição, que é o espaço entre ponta de língua e região anterior do trato. Já o F4 tem relação com a laringe. F1 e F2 têm relação principal com a identidade fonética das vogais de diferentes línguas. Já F3 e F4 têm relação com a qualidade da voz do indivíduo. F1 e F2, F3 e F4 são considerados todos os ajustes também de qualidade vocal. Quanto aos ajustes longitudinais, eles estão relacionados com a extensão total do meu trato vocal, no qual o comprimento interfere em todos os formantes. Então, lábios estirados e laringe alta elevam todos os meus formantes. E já lábios protuídos e laringe baixa rebaixam esses formantes. Então, esses ajustes longitudinais impactam em todos os formantes, diferente dos transversais, que estão mais relacionados com cavidades específicas. Mas o que nos interessa é o fato de que os cantores são habilidosos nesse uso desse trato vocal, conseguindo combinar diferentes frequências de formantes para a articulação de um único som, como acontece no fenômeno do formante do cantor. O formante do cantor é um fenômeno onde a voz do cantor lírico, a voz masculina, é amplificada frente à orquestra. Este é um evento principalmente perceptivo, quando nós vamos falar do som especificamente, mas que tem correlatos acústicos e fisiológicos. Quanto aos correlatos acústicos, eles podem ser visualizados numa espectrografia, no espectrograma, sendo vistas a porção de elevação entre 2 e 3 mil Hz nesse espectro. O que acontece nesse fenômeno acusticamente? A orquestra ela tem 500 Hz.
Quando o cantor consegue adotar posturas de trato vocal específicas, que vão amplificar faixas de entre 2 e 3 mil Hz, ele faz com que essa faixa, que é mais aguda, seja mais ouvida do que a faixa de 500 Hz da orquestra. Com isso, o cantor passa a ser melhor ouvido. Existe essa questão acústica, né, que se apresenta através da amplificação sonora das frequências de 2, 3 e 4 mil Hz, visualizada na espectrografia, como a junção dos formantes 3, 4 e 5, ou por um pico espectral intenso em torno de 3 mil Hz. E existe uma correlação fisiológica, que está relacionada com as configurações do trato que esse cantor adota para a emissão do som. Então, o abaixamento de laringe, que gera um alongamento de todo o trato vocal, vai ajudar a gerar o formante do cantor. Com isso, vai acontecer uma expansão do ventrículo da laringe dos recessos piriformes, e também existe a aproximação das cartilagens epiglótica com a aritenoide, que também tem relação com o formante do cantor. Outro evento acústico que eu vou tratar hoje é a sintonia F0-F1, que é um fenômeno utilizado por mulheres, principalmente, e sopranos. Isso porque a voz aguda, ela tem os harmônicos mais separados no espectro, os harmônicos da voz. Isso faz com que F1 e F0 se desintonizem, fazendo com que F1 fique abaixo do F0. Para manter a audibilidade da voz, a soprano se utiliza de um recurso fisiológico, que é a abertura da mandíbula, e com isso o F1 fica próximo ao F0 ou ultrapassa ele, de fato a ressintonizar, a sintonizar esse F0 com esse F1, mantendo a audibilidade. Então, é importante pensar que existem correspondência entre os eventos acústicos e fisiológicos, que existe um impacto na dimensão perceptiva que vai para além das questões vocais do cantor. Essas correspondências nos ajudam a pensar na postura do trato vocal do falante, ou de um cantor de diferentes tradições, desde o canto popular e outros. Também nos traz inferências sobre a atitude e a emoção. A felicidade, por exemplo, tem um F1 mais elevado, enquanto a tristeza, não. E a partir dessa análise acústica dos formantes, é possível inferir o nível fisiológico, o que tem correspondência acústica e perceptiva. Essa expressão vocal e o timbre podem ser pensados como práticas de ensino para a criatividade musical, na medida em que eu posso utilizar desse conhecimento para explorar o potencial de experimentação do corpo, do meu corpo e do corpo do aluno, explorando diferentes posturas, reconhecendo diferentes sonoridades, também como objeto de percepção musical, tentando identificar, é um som claro, é um som escuro, como que ele se constitui, aí perceptivamente e acusticamente em seus correlatos. E também é possível fazer uma experimentação de ideias, então planejar que tipo de som eu quero emitir, e me utilizar de questões fisiológicas já descritas, correlacionar com a acústica, para conseguir reproduzir esse som, ou mesmo criar um novo som específico que eu queira. As sugestões, então, são a exploração das possibilidades vocais de uma forma mais ampla, a proposição de mensurações acústicas, aliando percepção e acústica, e também a sugestão de que sejam feitas explorações sonoras vocais mais conscientes e adequados aos repertórios a partir desses conhecimentos. Como conclusão, o timbre é frequentemente definido no domínio da percepção como a cor do som, que no plano acústico decorre de harmônicos e de formantes, que ainda possui um plano que é fisiológico, que equivale às configurações do trato vocal. Essa sonoridade resultante, que tem todos esses correlatos, ela como um todo, reflete ainda aspectos da ordem cultural, social e emocional. Então, que som é esperado para a execução daquele repertório? Né? O que se espera? A escolha de configurações de trato vocal vai se refletir numa voz mais projetada e haverá acusticamente correspondências. Por fim, o timbre pode ser explorado em seu potencial de experimentação do corpo como objeto de percepção musical e de experimentação de ideias. São essas as nossas conclusões. Muito obrigada.